Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma alegria enorme, uma satisfação imensa poder estar aqui nessa tarde para discutir de um assunto tão relevante. E nesse sentido, cumprimentar todos os componentes da mesa, o deputado Alex Manente, o deputado Fábio Tradi, Daniel Tzak. Tá bom? Tá no 7. Tá. O colega Frederico Lang, o meu amigo Júlio César de Mello, que nos prestigiam aqui também com as suas falas nessa tarde, mas cumprimentar especialmente o meu amigo, vice-presidente, futuro presidente da CONAMP, doutor Murrieta, amigo Murrieta, também o José Carlos Nery, presidente da Associação Goiana do Ministério Público, mas a todos os que fazem presente, servidores da casa, servidores da imprensa que cobrem o evento. É muito bom poder contar com a presença de todos. Eu tenho uma nobre responsabilidade de representar o meu amigo Murrieta e a CONAMP nessa fala, que é uma fala difícil, sobre um certo ponto, mas que foi muito facilitada por aquilo que meus nobres colegas já nos abrilhantaram nessa tarde com as suas reflexões. Eu quero deixar muito claro a todos que nos ouvem, a todos que nos prestigiam aqui com a sua presença, que a CONAMP ou o Ministério Público Brasileiro não é contrário ao princípio da presunção da inocência ou o princípio da não culpabilidade. Eu acho importante começar essa discussão aqui, ou essa reflexão, pontuando isso. Falo isso porque o tema que envolve, o brilhante projeto que nós estamos tratando aqui, da PEC, ele traz acaloradas discussões que fogem até mesmo o âmbito jurídico, atingem o âmbito político, atingem a vida do cidadão comum, que, como disse aqui o colega Júlio, às vezes está lá sentado, está conversando num café e quer saber qual é o destino que será imposto a essa ou aquela pessoa. Como diria o meu sogro, Pedro, eu não quero saber se a pessoa vai ser presa em flagrante ou não, porque essa, para mim, não é a verdadeira prisão. Eu quero saber se ele vai ser preso em decorrência de uma condenação transitada em julgado. E olha que ele é engenheiro, hein? Ele nem é do direito. É um tema que mexe com todos nós. E nessa discussão que nos toma dia após dia o cenário jurídico, acadêmico, eu sou professor da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, nessa discussão, parece que às vezes a gente vai perdendo, vai abandonando um pouco a razão, a capacidade reflexiva para atingir o bom ponto médio da razoabilidade que nós precisamos ter, especialmente vossas excelências, deputados e deputadas aqui presentes, que têm a responsabilidade de conduzir esse país com as leis que nos impactam dia após dia. Não dá para discutir um tema como esse pensando em soluções para si somente, para um amigo somente. Você tem que pensar para todo um projeto de nação. A responsabilidade daquilo que nós faremos aqui para aquilo que acontecerá para toda a nossa nação brasileira num cenário futuro. E sobre isso é importante enaltecer a relevância desse princípio da presunção da inocência. É lógico, o projeto não diz só sobre isso. O projeto ele decorre de um cenário instigante, que é o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, agora no final do ano passado pelo STF, mas ele amplia a reflexão para todo o sistema recursal brasileiro. O projeto abre, é importante colocar isso, ele abre a problematização a partir do seguinte sentido, ou seguinte pergunta, ou a seguinte constatação. A constatação é: os nossos tribunais superiores estão abarrotados de recursos, de processos. A pergunta é: eles foram criados para isso? Qual é a razão de ser da nossa Corte Constitucional? O dado apresentado pelo nobre proponente é que cerca de 90% das ações que tramitam nas nossas cortes superiores são recursais.
não são ações iniciais de controle de constitucionalidade. O nosso STF não está funcionando como uma corte constitucional. Ele está funcionando como uma corte revisional. E isso é alarmante para o nosso cenário jurídico, porque é calamitoso. Não há sistema jurídico que consiga dar conta de tudo isso. E daí vem as prescrições, e daí vem o assoberbamento de trabalho e a possibilidade de nós não termos decisões tão mais justas quanto deveriam ser. Mas especificamente falando no âmbito penal, porque importa falar no âmbito penal, a problematização não se resume ao âmbito penal. Até li essa semana, né, que um grupo de advogados, né, estariam contra o projeto, porque a reflexão já era no âmbito civil, trabalhista. Como é que eu vou fazer para conseguir reverter essas decisões? Mas é importante dizer, senhoras e senhores deputados, que o projeto não cerceia. Ele não cerceia. Ele dá a possibilidade das ações revisionais, extraordinárias e especial. Mas ele faz o quê? Ele delimita. Ele tira aquilo que é o importante para ser analisado pelas nossas cortes, especial e suprema. Não há aqui, ao nosso sentir, violação a um acesso à justiça. Não cabe falar isso. E mais do que isso, como uns ainda querem dizer, não há aqui que se falar de inconstitucionalidade do projeto. Salvo engano, até já passou pela Comissão de Constituição e Justiça essa análise. Não há que se falar. Da mesma forma como o constituinte originário escolheu estabelecer o recurso extraordinário e especial, nós podemos hoje revisar isso e estabelecer as ações revisionais. Por que não? Se não há violação ao acesso à justiça, qual outro prejuízo haveria pela simples razão de fazermos, então, a retirada da previsão de recurso extraordinário especial para as ações revisionais, seja ela extraordinária, seja ela especial? Não há que se falar aqui numa inconstitucionalidade formal. Mas é claro que aqueles que seriam diretamente afetados por essa modificação se insurjam sobre isso. E no âmbito penal, o que se levanta contra essa PEC é justamente o princípio da presunção da inocência. Por quê? Porque com a modificação estabelecida aqui, se faz claramente, né, inserir no texto constitucional qual é o verdadeiro marco para a definição do que seja considerada trânsito em julgado de uma sentença. Porque diz assim, artigo 102, inciso 1, a linha S, parágrafo 3º. A ação revisional extraordinária será ajuizada contra a decisão transitada em julgado. E da mesma forma, no artigo 105, assim diz, inciso 1, a linha J, parágrafo 1º. A ação revisional especial será ajuizada contra a decisão transitada em julgado. E tudo que aqueles que defendem o alargamento do princípio da presunção da inocência não querem é que se afirme esse marco jurídico em que nós estabeleçamos que o trânsito em julgado absoluto se encerraria aqui antes das ações revisionais. E assim o fazem com base em quê? Com base no artigo 5º, no inciso 57. E eu preciso trazer a reflexão dessa casa, porque é muito importante. A história, ainda que sucinta, não só do mundo, mas a própria história da Constituição de 88. Por que que está lá o artigo 5º, inciso 57? E eu quero dizer algo muito singelo. Mas o princípio da presunção da inocência não é uma conquista civilizatória somente nossa, brasileira, pós-Constituição de 88, é uma conquista mundial, que é contra o arbítrio, que é contra a tirania, que é contra o poder sem medida, ilimitado.
que avança num cenário histórico e ganha notoriedade com um movimento ideológico muito importante, que é o iluminismo. Mas vejam, senhores, o que talvez o maior exponente que nós temos de referência iluminista diz sobre a inocência, a presunção da inocência no seu livro, Os Delitos e das Penas, que é o nosso Marquês de Beccaria, Cesare de Beccaria. Um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz. E a sociedade só lhe pode tirar a proteção pública depois que ele se convenceu de ter violado as condições com as quais estivera de acordo. Veja que a construção histórica, senhoras e senhores, é no sentido da necessidade de uma sentença jurídica para a imposição de uma pena. Porque o que nós tínhamos antes como um sistema era a imposição das penas antes mesmo de uma definição jurídica dada por uma sentença judicial. Eu estou falando disso porque hoje nós discutimos não mais a presunção da inocência diluída, demarcada a partir de uma sentença. Apesar que há a alteração legislativa por meio da lei anticrime, como bem lembrou aqui nosso colega Júlio César, pela possibilidade da execução a partir de uma condenação com mais de 20 anos de pena. 15. Mas eu quero lembrar aos senhores que essa extensão que se quer dar para uma presunção de inocência que vale até a última revisão pela Corte Constitucional, não é aquilo que pairou no âmbito das discussões da Constituinte dessa casa. Se os senhores pegarem os anais, as atas, vão ver Cândido Mendes, vão ver Márcio Tomás Bastos, vão ver José Inácio Ferreira, então senador do meu Espírito Santo, constituído pelo meu Espírito Santo, discutindo a presunção da inocência como vedação de identificação policial, como vedação de condução até as delegacias, para que fosse analisado, averiguado se essa pessoa devia ou não devia algo. Este era o objeto tratado pela Constituinte quando se falou em ninguém será considerado culpado. Os casos tratados nessa casa diziam respeito à identificação criminal, diziam respeito a uma detenção para averiguação. Ninguém ousava em falar da extensão desse princípio para um 4º grau de revisão. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Tanto é assim que ninguém fazia, que a Constituição foi promulgada e o Código Penal continuou vigente até mesmo com o artigo que o nosso colega Júlio muito bem lembrou, que para que houvesse recurso, o réu condenado deveria se recolher à prisão. E súmula do STJ também. Não era essa a extensão, senhoras e senhores, que se dava. E é importante ter esse marco histórico aqui, porque muitas vezes a gente vê por aí pessoas brandando. Isso é inconstitucional, porque o texto constitucional está dizendo no artigo 5º, inciso 57, que ninguém... Sim, mas não era esse o sentido. Nós podemos avançar sobre o sentido? Nós podemos avançar sobre o sentido, senhoras e senhores. Claro que podemos, a Constituição ela é viva. O momento que nós vivemos de sistema jurídico, ele é dinâmico. Ele é baseado por um princípio. Agora, eu preciso dizer para vocês, trazer a reflexão, para além de todas essas consequências dramáticas do dia a dia, uma visão de ciência penal. Porque, muito bem foi falado aqui, é preciso delimitar muito bem que quando nós encerramos o julgamento numa segunda instância, nós encerramos a análise fática sobre o caso posto para a decisão do sistema judicial. A partir daquele momento que nós poderemos ter, ao máximo,
São discussões sobre o direito, discussões jurídicas. E o que isso importa? Importa que até aquele momento, se o sistema jurídico dizia que se alguém mata alguém isso é um homicídio, isso é um homicídio. Eu tenho um fato e eu tenho um sistema jurídico vigente me dizendo isso. Só que a partir daquele momento em que eu vou discutir direito, se houver uma definição que não é mais qualquer matar alguém, que é homicídio. Suponhamos que nós não tivéssemos aqui estado de necessidade ou legítima defesa e houvesse uma decisão futura dizendo, olha, a pessoa quando mata outrem para defender a sua própria vida, não pratica o artigo 121. A partir daquele momento, eu tenho uma nova ordem jurídica se estabelecendo. E aí o fato posto anteriormente, que foi alguém matar alguém, vai ser revisitado com essa nova ordem. Só que o que nós vemos hoje é algo interessante, porque nós sempre lidamos com isso, deputado. Só que nós lidamos com a lógica da lei. Então nós tínhamos uma lei vigente que estabelecia que um fato era um crime. E a pessoa que praticava esse fato, e que se tipificava como um crime, tinha contra si imposta uma pena. Só que, posteriormente, o Congresso poderia se reunir aqui e dizer, olha, aquele fato não é mais crime. E aquela pessoa, deputado, que começou a responder pela pena, chegaria um momento em que aquilo, o linguajar jurídico é abolício crimes. Haveria, né, uma retirada da ordem jurídica daquela conduta como um crime. E ela não responderia mais, ela ia ser colocada em liberdade. E ninguém iria dizer por si só que isso era injusto. Só que o que acontece atualmente? O que acontece atualmente é que nós introjetamos tanto esse sistema de recursos judiciais, um sistema em que o direito é não somente interpretado, mas muitas vezes, e nós precisamos falar isso, ele é criado, né, no âmbito judicial. Nós ficamos com aquela lógica que, não, se ele pode ter um recurso até o final, então ele não pode cumprir pena. Mas a gente nunca pensou assim sobre a seguinte lógica, deputado. Mas se a gente pode ter uma nova lei que vai dizer que aquilo não é crime, ele nunca pode ter uma pena. Eu não sei se eu consigo me fazer claro, mas a gente fala de sistemas de fonte do direito, um sistema legal e um sistema jurisprudencial. Sobre o sistema legal, que é a nossa tradição normativa, jurídica, nós sempre nos resolvemos muito bem com isso. Surgiu uma nova lei, aquele fato não é mais crime, ok. Ele não vai mais responder sobre isso. Se eu estou na fase investigativa, arquiva-se o inquérito. Se eu estou num processo, encerra-se aquele processo. Se eu estou no início da execução, não se executa. Se eu estou executando, encerra-se a execução. Isso é uma modificação no sistema de direito. Só que na ótica que nós trabalhamos hoje, de um sistema jurisprudencial, nós não adotamos o mesmo pensamento, porque nós sempre pensamos que uma nova decisão pode vir. E hoje a decisão não é final do STF, eu quero ir para a Corte Interamericana, eu quero ir para a Corte Internacional, como se não tivesse fim mais isso. E nesse ponto, nós precisamos ter o mesmo pensamento que nós tínhamos anteriormente para esse sistema legal que nós vivíamos predominante, como a grande fonte, a lei. A lei. E se assim o é, nós precisamos, de fato, reforçar que a decisão judicial em segunda instância, nesse país, que encerra a discussão sobre o fato, cria assim, como é a proposta do deputado Alex, o trânsito em julgado para aquele recorte, daquele momento, seja em relação aos fatos, seja em relação ao direito. O que vai surgir depois, seja na ordem legal, seja na ordem jurisprudencial, é uma inovação, é uma modificação, que se for para pior, nem vai alcançar essa pessoa que estava sendo julgada anteriormente. Mas se for para melhor, vai alcançar. Mas sobre isso, senhoras e senhores, eu precisava dizer, em respeito à memória dessa casa.
Porque se fala como se sempre fosse assim. E não era assim. E não era assim. Falar que isso por si só é inconstitucional, porque fere o artigo 5º, inciso 57, é não ser leal à casa. É mais leal falar à casa: vocês têm o poder e o direito de modificarem isso. Os senhores têm isso. Mas saibam das responsabilidades, saibam da história. E vejam esse fenômeno de uma forma completa, ampla. Seja para a vida do acusado, e sobre isso eu me importo muito, muito. Seja para a vida da vítima, que muitas vezes nesse país tem sido esquecida. Nós fazemos audiência de custódia, nós criamos sistemas de revisão de prisões, mas para as vítimas nós ainda temos uma atuação extremamente acanhada nesse país. Nós obrigamos o Estado a, em 24 horas, dizer se o preso foi preso em situação de tortura ou não, legal ou não, mas para a vítima nós não obrigamos nada ao Estado. Vou falar só um caso para encerrar, de uma senhora que estava indo trabalhar em Sergipe. No caminho do seu trabalho foi estuprada. Ao sair daquele terreno baldio, ela pede ajuda e um carro de polícia aparece. Esse carro de polícia diz que ela precisa ir à delegacia. Não a conduz. Diz que ela tem que ir à delegacia. Ela foi até a delegacia. Na delegacia ela ficou esperando para fazer a ocorrência policial. E esperou um bom tempo. Ao final da ocorrência disseram que ela precisaria se submeter a exame. E então falaram que ela precisaria ir ao instituto. E lá foi ela pegando o seu ônibus até esse instituto. Chegando ao instituto, o médico plantonista não estava lá. E o que foi dito por aqueles agentes administrativos é que o boletim foi feito de forma errada, porque não falava expressamente que ela foi estuprada, mas só que tinha tido conjunção carnal. Ela teve que voltar à delegacia, suja, com as roupas rasgadas. E lá nessa delegacia, eles corrigiram essa situação e ligaram para aquele instituto, para que fosse atendida. E mais uma vez ela voltou ao instituto. E quando chegou lá, ele falou: olha, infelizmente o médico não está aqui. São meio-dia, o estupro aconteceu por volta das 7 da manhã, o próximo médico de plantão chegará às 7 da noite. A senhora vá para a sua casa, a senhora não tome banho, a senhora não troca suas roupas, a senhora não lave a sua boca. E às 7 horas a senhora esteja aqui. E às 7 horas a senhora teve que estar aqui. Infelizmente, são situações como essa que precisam ser reveladas à casa, do dia a dia do povo que sofre. Não é uma luta de classe rica contra classe média contra classe pobre. É uma luta do povo brasileiro. O crime não tem face, a vítima não tem classe. Somos todos nós. Muito obrigado.